Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix. Telefonemas é o nosso podcast de escuta. Por que de escuta? Né? Mais do que eu te oferecer uma conversa, uma entrevista aqui para você escutar, é lógico, mas oferecer um espaço de escuta para provocar mesmo a pausa, né? Prestar atenção no outro, na história do outro, observar, perceber, né, o que está sendo dito aqui, fazer uma trajetória com a gente, né? Uma trajetória com perguntas, com respostas, criar dúvida, né? Criar espaço aqui, o que vale mesmo é a trajetória, né? É ir, voltar, pensar, né? Tudo que a internet hoje é meio contra, né? Imediatismo, aqui a gente é contra o imediatismo, contra o pensamento fechado, então a gente quer abrir as coisas, respirar. Esse é o nosso objetivo aqui no Telefonemas. Uma conexão por vez, uma história por vez, e assim a gente vai trabalhando nessa meta que é ter o jornalismo que a gente deseja, né? Que a gente gostaria de ver no mundo. Estamos aqui tentando. Inclusive, quem quiser ajudar, o nosso Apoia-se está aí, o nosso Pix está aí. Colhem, contribuem, porque está difícil, né? Para o jornalismo independente não tem vez. Então, quem puder, ajuda. Ó, o papo de hoje também é contra o cara que acredita muito no jornalismo independente e também acredita muito em ocupar espaços, criar espaços, para dizer, falando melhor, que estão aí sobrando na nossa imprensa, né? Cuidados que estamos, coisas que estamos deixando pelo caminho para variar. Tô falando do Luiz Fernando Filho, que é... Pô, Luiz, você se considera podcaster, jornalista, radialista? Qual que é? Depois você vai explicar isso. Mas o Luiz mantém um podcast, que é o Ponto de Lança, e também um canal no YouTube, que é o África Mamba, onde ele cuida de cobrir futebol do continente africano, né? E antes, durante e agora depois da Copa também, né? Porque o cara ele não chegou agora só por onda, não. Ele está aqui já há um tempo, pesquisando um assunto e debatendo, porque é um tema importante para ser debatido. A gente está vendo agora, estamos aqui gravando isso no dia 25 de novembro de 2022. Então, se você está ouvindo isso aqui no futuro, você fala do que eles estão falando. Tá rolando agora a Copa do Catar. E a gente está vendo como as seleções africanas que estão na competição são retratadas ao longo das matérias, da cobertura que é dada a elas, como que é a narração durante os jogos, né? Que termos são usados, que informações são trazidas para a audiência, os caras estão acompanhando, quanto que isso mudou ao longo do tempo, né? Porque as coisas estão mudando também, as seleções estão cada vez ficando mais competitivas, né? Por que a cobertura não acompanha esse movimento, né? Vamos discutir tudo isso aqui hoje e muito mais, porque estamos falando da história de um cara que acredita nisso, né? No jornalismo possível, o cara que estudou a área de... Você é formado em quê mesmo, Luiz? Eu vi que você se formou lá em Santa Maria, mas eu não peguei o curso aqui, ó. Jornalismo. Então é jornalista. Você se considera jornalista, então? Ou é mais podcaster, rádio? Qual que é a sua paixão maior? Eu sou jornalista por... Não adianta, né? Eu posso ser qualquer coisa, mas antes de tudo a gente é jornalista, né? Não adianta, a gente tem... Não existe ex-jornalista, né? Uma das... Isso é um drama, eu conheço essa história. Mas sou jornalista, sim. Cara, eu queria começar... Vamos começar pela polêmica, né? Você está cobrindo agora a Copa. Hoje é um dia de muita alegria, né? Porque o África Mamba, que é o teu canal no YouTube, bateu a meta de 1.000 inscritos. Eu gostei muito que você falou, 1.000 inscritos parece pouco hoje na internet. Para quem acompanha, acho que os canais mais bombados vai falar, nossa, 1.000 inscritos. Cara, aqui a gente tá quase, acho que em 2.000. E eu sei que é uma luta diária. E que é muita gente. Pensa, você consegue reunir 1.000 pessoas para uma palestra aí? Não vai conseguir. 1.000 inscritos é muita coisa. Então, parabéns pela sua conquista. Estamos aqui celebrando isso. E celebrando a vitória de Senegal, né? Que finalmente as seleções africanas estavam apertando, estava ali, parecia que ia sair uma vitória, não saiu, finalmente saiu, né? Que bom. Então, você celebrou isso lá no canal também. Tá feliz então hoje, né? É a minha primeira pergunta, tá feliz? Cara, estou muito feliz. Primeiramente, o pessoal que está ouvindo, assistindo depois, tem que saber que a gente está gravando literalmente, basicamente meia hora depois, enquanto passa um avião aqui na Zona Norte, isso tem que ir para edição. Claro, passa vários aviões aqui pela Zona Norte, moro do ladinho de Madureira, Campinho, tá? Então, essa é a realidade da Zona Norte, quando não tem algum cachorro latindo. Mas, enfim, voltando ao assunto, a gente está gravando basicamente meia hora depois dessa marca dos 1.000 inscritos que tu citou, né? E realmente depois, no mesmo dia, né, do jogo de Senegal, algumas horinhas depois,
cara, eu sinto que a primeira vitória do continente africano na Copa do Mundo vai deixar todo mundo um pouco mais tranquilo. E por quê? Infelizmente, as pessoas são muito mal intencionadas na internet. E às vezes, não é só na internet. Às vezes é só uma reprodução de um imaginário que já é construído, né, Total. hegemonicamente na mídia. Então, tá todo mundo esperando as seleções africanas tropeçarem ou passar uma vergonha, assim, abissal, para começar a justificar muitas vezes os seus preconceitos, que não são preconceitos que são futebolísticos necessariamente, são preconceitos da sociedade em geral, só que aí é transmitido para dentro do futebol, e o futebol africano tem muito disso, mas acredito que a gente vai falar um pouquinho melhor disso depois também. Mas a vitória hoje, a primeira seleção africana, por ser Senegal, uma seleção, acho que basicamente todo mundo gosta de Senegal, cara, todo mundo torceu por Senegal na Copa Africana das Nações, eu acho, conquistou o primeiro título, então a gente está falando num momento bastante histórico, assim, para o futebol africano, para Senegal. E a gente está fechando um ano, né, de 2022, ainda tem mais um pouquinho, se o pessoal que está assistindo está ouvindo em 2022, mas de certa forma é um momento histórico que a gente está vivenciando aqui, eu e tu, o pessoal que está nos ouvindo, esse Senegal, que é o maior Senegal da história. Nem aquele Senegal de 2002 conseguiu conquistar, por exemplo, uma Copa Africana de Nações como essa do Sadio Mané, que nem quero falar sobre o Sadio Mané, não toca nessa Copa. Essa é uma das maiores tristezas da Copa, né? Porque se o cara tivesse ali, no jogo contra a Holanda, que esse negócio começou apertando, parecia que, tipo assim, pô, a Holanda foi fazer os gols lá no final do jogo, né? Tipo assim, porque toda hora que ia pro ataque, cruzava a bola, apertava, falava assim, pô, se ele tivesse aqui, tinha rolado esse golzinho, né? Pô, mas tudo bem. Tudo bem. Pelo menos acho que vai rolar a classificação. Espero que role. E já. É um grupo ali que tá. Agora eu não sei qual que tá a situação ali, mas, pô. Talvez passe Holanda e Senegal, né? Acho que tá bom, né? Tem ganhado o Equador, que é uma outra seleção que eu gosto muito. Mas aí não vou ter como escolher, aí vai ter que ser Senegal, mas vai ser uma guerra. A Holanda empatou hoje, né? Com o Equador, né? Empatou. Então a Holanda tá que não é melhor tudo ainda. isso, né? Essa Holanda não é tudo isso, não. Se tivesse a Sadio Mané, eu acho que realmente não teria perdido. Eu acho que foi por aí. Ô Luiz, para falar da sua história, por onde você prefere comer? O que veio primeiro, assim, dessas coisas que você está fazendo mais recentemente? Porque você tem uma trajetória longa aí já na profissão, né? Você trabalhou em rádio, trabalhou no Globo Esporte, mas eu queria falar dos seus dois projetos pessoais primeiro. O que veio primeiro, o África Mamba ou o Ponta de Lança? O Ponta de Lança é, assim, o projeto da minha vida e o projeto da vida de muitas pessoas. Explica para o pessoal o que é, porque também vocês tiveram uma conquista legal esses dias, né? Então vocês estão escrevendo no jornal, né? Não é qualquer jornal, não. Isso daí é coisa, parece coisa de filme, né? É uma ascensão, entre aspas, meteórica, que na verdade tem muito trabalho, né, cara? Na internet eu sempre falo, o pessoal costuma ver só os resultados, mas os sims que a gente fala e muito menos os nãos, né? Pouca gente sabe. Em 2022 a gente... Se você soubesse os contatos que eu nunca consegui conversar... Exatamente, cara. E assim, a gente começou em 2019. Eu e meu amigo Rubens Guilherme Santos, que até hoje está no projeto também, ele estava indo para Moçambique. E olha só, ele mora em São Paulo, em Suzano. Com certeza ele está ouvindo ou assistindo essa nossa entrevista. E aí, cara, ele estava estudando lá no Rio Grande do Sul também, na FSM, que a FSM é uma cidade universitária, então... com a adesão do Enem, também democratizou muito, né, o pessoal de fora, e isso acabou sendo muito bom. E aí, por isso, eu conheci ele e outras pessoas de São Paulo, principalmente. Eu nunca conheceria pessoas de São Paulo morando no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, querendo ou não, é tipo a ponta de baixo do Brasil. Então, é muito isolado. E a gente é muito acostumado a, enfim, meio que preferir estar isolado. Beleza, vamos ficar aqui entre nós. E, às vezes, tem uma questão de arrogância mesmo, tá ligado? Mas, às vezes, é uma coisa até meio que natural, assim. Distância é foda, né? A geografia fala muito alto. Fala muito alto, cara. E aí eu conheci ele e ele tava indo para Moçambique, veja só. Ou para quem tá ouvindo, né? Ouça só, né? 2019, há um mês de começar a Copa Africana das Nações, nenhuma TV aqui do Brasil ia passar. Isso foi confirmado só depois com o DAZN, que na verdade não é uma TV, né? É streaming.
que confirmou, tipo, muito em cima da hora. Só que antes disso a gente pensou, cara, ele tá indo para Moçambique. Tá, Moçambique não tá na Copa Africana das Nações, mas ele tá em Moçambique. Vamos fazer uma cobertura sobre a Copa Africana das Nações para contar a história, porque a gente se colocou no lugar de quem queria realmente assistir e não tinha como, e a gente pensou, putz, então acho que deve ter muita gente que quer assistir e também não sabe como acompanhar. A gente fez um Twitter, o Ponta de Lança, que bateu 20 mil há uns dias atrás, há cerca de 2 dias atrás, antes da publicação dessa entrevista, e cara, assim, eu não era famoso em nada, tá ligado? Tipo, nem o Rubens, não era assim, pessoas que eram mais. Não, velho, eu tinha, tipo. Eu fiz meu Twitter, velho, no finalzinho de 2018, porque eu tinha que fazer um TCC, tá ligado? Eu precisava do Twitter, tipo, eu não usava o Twitter como jornalista ainda, com essa intenção. E aí começou em 2019, fizemos a nossa primeira cobertura muito focada no Twitter. E com threads depois lá por 2019, e só que em 2020, perdão, só que em 2019 a gente começou a produzir o podcast. Nosso podcast começou a ser produzido antes da Copa Africana das Nações. Eu acho que é o primeiro podcast de fato do futebol africano, assim, com uma consistência, tá ligado? O que se denomina podcast do futebol africano lá em 2019. E o Rubens, cara, ele gravava, tipo, na varanda lá onde ele morava, em Moçambique, num frio do caramba. Tava no inverno lá, tá ligado? Nossa. E lá, tipo assim, o horário era bem depois, então ele ligava quase de madrugada e eu de noite lá no Rio Grande do Sul ainda, nem tava no Rio de Janeiro ainda, e as coisas começaram assim, a gente foi procurando o pessoal que por acaso falava alguma coisa sobre Copa Africana, a gente pesquisou no Google mesmo e foi achando esse pessoal. O André Zorzi é um cara, um exemplo também, não sei se ele trabalha no Estadão ainda, ele contribuiu com a gente, ele trabalhava num site chamado, que ainda existe, chamado Por Dentro da África, eu acho que é esse, e ele foi tipo assim, as únicas, fora o Trivela, por exemplo, que escrevia sobre Copa Africana das Nações. Então a gente convidou ele para trocar uma ideia e nasceu aí, tá ligado? Sobre o futebol africano. E a gente foi descobrindo novas pessoas e foi juntando. Aí depois a gente conseguiu o Matheus, que era de Minas Gerais. Aí depois a gente conseguiu a Carol, que é lá de Fortaleza. Também a Liz, do Rio de Janeiro. Para quem tinha problemas com a geografia, né? Pô, você juntou o Brasil. Exatamente, cara. Então, e o Marcos também, o Marcos foi um dos primeiros depois, depois da Copa Africana das Nações, né? O Marcos que apresenta comigo o África em Pauta, que é o nosso podcast também sobre geopolítica no continente africano, que agora está parado por causa da Copa do Mundo, mas também é outra coisa que a gente pode falar depois, que esse foi um carro-chefe, assim, que nos colocou numa perspectiva de que falar sobre futebol no continente africano é impossível falar só do esporte. Tu vai falar da história, tu vai falar de relações históricas, então não falar sobre história e política quando a que aliás, né? Que aliás, Luiz, né? É engraçado você falar isso porque assim deveria ser a percepção de todos, né? E eu acho que essa Copa está provando esse ponto, porque há uma insistência muito grande de tratar, por exemplo, a seleção brasileira como a política, né? Não, a seleção brasileira. Na época da ditadura teve ali, usaram a seleção, depois nunca mais usaram, não. Imagina. E essa Copa tá, tipo assim, obrigando as pessoas, você vai ter que falar, porque tem um jogador aqui que é um craque do time e metade do Brasil não gosta dele, não tolera ele. Por quê? Política, né? Então, assim, tentar escapar, né? Mas não tem como, não. Exatamente. E aí tu vê como, por exemplo, no futebol africano, muitas vezes, o jogador, as seleções, elas são meio que forjadas a falar o tempo todo sobre isso, porque a gente tem uma chaga histórica no continente africano chamado colonialismo europeu, né? Então, assim, tudo está muito ligado ainda a essa questão, então tudo vai acabar refletindo no cenário atual, né? Mas eu também gosto, cara, de citar esses contextos, que é muito importante, mas a gente, tanto no Ponta de Lança, principalmente, a gente gosta muito de falar de futuro, tá ligado? De passado. O passado é primordial, cara. Não tem como, não tem futuro se não tem passado, a gente não sabe da história, né? Sim. Mas falar sobre futuro, quando o assunto é África, é uma coisa muito potente, até porque a gente é muito acostumado desde a escola também, a gente tem que reconhecer isso, né? Como a imagem do continente africano é passada para nós, e basicamente como se o Brasil não tivesse nada a ver com o continente africano, né? Como se o Brasil não fosse talvez o país mais negro fora da África, se não tivesse nenhuma ligação. Quase parte, né? Aliás, quase não, acho que é parte em alguma medida. Certeza. Ô Luiz, isso que você falou é interessante, porque agora você
me fez uma lembrança que é dessa tragédia. Tipo assim, eu lembro de sair da escola. E assim, a gente não sai com essa noção que a África é um país, né? Para lembrar do verso do Emicida, porque, sei lá, a gente prestou um pouquinho mais de atenção, assim, mas é por muito pouquinho, sabe? Em você, quando que despertou essa sensibilidade com o continente? Assim, você foi na escola, foi na família, foi por gostar de futebol? Quando você falou, pô, o continente está aqui, mas ninguém me passa a real, né? Quando que despertou e qual que foi essa fonte, assim, que você falou, pô, agora vou para dentro, vou mergulhar. Cara, eu acho que foi como muitos brasileiros, pelo menos a minha faixa de idade, entre 25, 27, 28, talvez 30, tá? Vou colocar um pouquinho mais. A Copa do Mundo de 2010, cara. A Copa do Mundo de É, 2010, pra mim, foi o marco. Eu acho que pra muita gente, a Copa do Mundo, a África do Sul, do Tchabalala, né, cara, aqueles negros maravilhosos, como diz o outro lá, dançando, como se não houvesse amanhã, tá ligado? E Gana de Asamoah Gyan, o choro, aquela coisa do quase. Aquela coisa, aquele jogo, cara, de Gana, até me arrepia falando agora. Aquele jogo de Gana é o Uruguai? contra o Uruguai, Putz, que é bem doído. próximo, tá? Ali do Rio Grande do Sul, da cidade onde eu moro, então, tipo assim, querendo ou não, tem uma ligação, assim, meio bem próximo. Mas, assim, pô, aquela derrota de Gana, para mim, foi uma personificação, assim, talvez ali, muito de eu me vendo ali, aquela coisa de tu tá, aquela coisa de tu nunca sempre chegar muito perto, como se fosse um Ícaros, tá ligado? Aquela música do Sim. Emicida também que ele fala, né, tá ligado? Não chega muito perto do sol, e aí tu chega muito perto do sol, e aí tu não consegue, e aquela Gana me representou muito aquilo, cara, aquela coisa que, putz, cara, de novo não deu, eles tinham tudo para vencer e não deu. Ali foi a primeira, junto com o lance da África do Sul, os costumes, as vuvuzelas, Nelson Mandela, algo que eu já tinha ouvido falar também antes, tá ligado? E depois, cara, e aí pelo futebol, a Copa Africana das Nações, ela nunca foi muito transmitida no Brasil com muita seriedade, assim, tá ligado? Ela ficou um bom tempo não sendo transmitida no Brasil, então isso é uma coisa que eu sempre acompanhei muito pouco, assim, muito esporadicamente alguns jogos, mas aí a partir, depois que eu saí da faculdade, mas principalmente durante, mas quando eu saí da faculdade eu percebi Uhum. que eu teria que me diferenciar na minha profissão, sabe? Eu pensava, putz, cara, todo mundo já tá falando sobre o futebol, que esporte maravilhoso, né? Mas, pô, tá todo mundo falando muito bem, mas como é que eu vou me diferenciar? E eu me Todo mundo preocupava só quer saber da Premier League, né? Ou exatamente, do Campeonato Brasileiro, sei lá. No exatamente. Eu máximo. pensei, eu preciso me diferenciar, porque assim, cara, a gente sabe como o jornalismo é selva, velho, tá ligado? E se tu não tem, é triste falar isso, mas se tu é um cara do interior, mano, como eu sou, porra, Pô, cara, é tamo junto. difícil chegar com. Pô, tu tem que. Pô, cara, é difícil, entendeu? Tu tem que dar a cara a bater. Eu pensei, putz, então se eu vou dar a cara a bater, pelo menos que seja me diferenciando em algo, falando algo que seja tem algum vácuo na imprensa. Eu falava muito isso com o Rubens, cara. Eu acho que cobrir a Copa Africana das Nações é a gente encontrar esse vácuo que tem na imprensa aqui brasileira e se diferenciar. Não sei o que vai dar, mas tenho certeza que se a gente entrar nisso com respeito, tá ligado? E aí, muito também entrando em contato com o pessoal do continente africano, dos países africanos, eu acho que a gente consegue. Porque independente de qualquer coisa, irmão, acho que tudo também, quase tudo se resume mesmo ao lance da paixão por ousar, que é o nosso lema, assim, no ponto de lança até hoje, paixão por ousar. Foi isso que a gente fez, basicamente, desde o começo. E também o respeito, assim, Ousadia e alegria. ousadia e alegria. Se tu respeita, cara, uma cultura, se tu respeita um país, se tu respeita um povo, eu tenho certeza que tu vai ser bem acolhido. Tanto é que a gente é muito bem acolhido pelas fontes e amizades que a gente tem, principalmente nos países de língua portuguesa, Moçambique, Cabo Verde e Angola, principalmente o Marcos Carvalho, que tem uma amizade muito grande, porque ele já teve lá também. Então a gente tem essas coisas. Pô, o Marcos chegou, ele falava sobre a seleção angolana durante a Copa Africana. Eu achei no Twitter, cara. Eu começava, poxa, alguém que tá falando aqui sobre seleções africanas. Deixa eu Quem pesquisar. tem que estar Achei falando? lá o Marcos, mano. E ele veio e hoje ele é tipo escreveu o texto comigo no Jornal Globo agora, essa Pô, semana. Olha que coisa fantástica, tá ligado? olha aí, olha aí. Aí, Elon Musk, não destrói o Twitter, não, hein? Aqui a gente faz amizade, né? No Twitter a gente usa a parada, certo? Por favor, não destruir. Ô, Luiz, voltando um pouquinho agora mais pro seu passado, você é filho de uma professora, certo? Dona Eu tô Ilza. chocado como tu sabe disso, mas vamos lá.
Porra, dei o meu Google aqui, filho. E filho de motorista, que é o seu Luiz, certo? Isso. Tô falando que nem o Faustão mesmo. O filho da dona Ana, sabe? Tô me inspirando. Pô, cara, um professora, um motorista. Como que você pensou? Né, também sou filho de professora. Como que você imaginava que quando você era criança ali, adolescente, você via seus pais trabalhando e tal? O que você sonhava em fazer? Você já sonhava com a coisa da comunicação? Ou você tinha outros sonhos, outros planos? Quero entender como que você chegou no jornalismo para a gente depois entender, tipo, gosto de bola, tá, vou cobrir, vou fazer rádio, vou usar voz. Quero entender bem antes disso, assim. Você sempre esteve envolvido com comunicação ou lá na sua criação você tipo, tinha outros planos? Sei lá, jogar bola mesmo, né? Quem nunca sonhou em ser jogador de futebol? Para citar outra música. Conta aí, como que foi esse período infância, adolescência teu? Cara, putz, mano, eu nem sabia o que era universidade, pra ser bem sincero, assim, até o começo do ensino médio. Acho que tem muita gente assim, né, que não sabia o que era universidade. Pô, Porque não era uma isso, coisa que era muito acessível, né? essa minha pergunta era muito para saber isso aí, sabia? Eu ia até ser mais direto, mas eu falei, não, vamos abranger um pouco mais, mas eu fico muito curioso com isso aí, porque, tipo assim, os meus pais também não fizeram universidade, fizeram só depois. A minha mãe fez, né? Meu pai nem fez. Mas assim, tipo assim, o que eu ouvia de universidade? Só para né, te ouvir depois, que é tipo assim, o seu tio fez, mas aí a família inteira fez um sacrifício para ele fazer. É tipo, mas o que ele fez? Medicina. Tá. Mas o que é a universidade? O que é aquele espaço? Né? Por que ele serve, né? É para arrumar o trabalho? É para que profissão que você vai escolher? Que profissão que você pode escolher? Agora eu vou te falar um negócio, não sei se você vai concordar comigo. Eu escolhi jornalismo achando que assim, todas as profissões aceitam todo mundo. E aí você vai chegar lá no mercado de trabalho e você descobre que não. É bem diferente. Mas conta a sua história, me alonguei, desculpa, Luiz. Que isso, cara. Então, cara, sinceramente, acho que eu vivia como qualquer outro menino, assim, bairro, de periferia, sabe? Muito na rua, muito jogando videogame com os amigos, assim, em locadora mesmo, sabe? Não tinha nada pra fazer, ia lá no locador. Tinha nem dinheiro, às vezes, muitas vezes, mas ia lá, encher o saco lá, sei lá. Ficar de Ou jogava próximo ali. bola. Entendeu? Eu fui muito assim, minha vida é muito assim. Se eu chegar hoje lá, no bairro, meus amigos são os mesmos ainda, tá ligado? Tipo, e ainda a gente vai jogar videogame, entendeu? É a mesma coisa, assim. Só que, assim, o lance da universidade, cara, a primeira vez que eu ouvi falar foi lá pelo segundo ano do ensino médio, quando eu vi que tinha uns amigos, colegas, na verdade, indo fazer alguma coisa na universidade, assim, um teste, e eu, universidade, ok. E aí, cara, meio que nisso, tinha um primo que estava entrando na universidade também, do lado lá, que era a FSM, tá ligado? Então, tipo, ali eu fiquei sabendo mais ou menos. Minha mãe tinha feito uma universidade na minha cidade, de pedagogia, tá ligado? Até hoje eu não sei como ela conseguiu tanta força assim para conseguir fazer, tipo, naquela época dela, assim, com os meios que a gente tinha. Realmente, minha mãe é uma grande referência para mim, ela é muito parecida comigo. E, tipo, ela realmente, assim, minha mãe é fantástica, cara. Minha mãe é fantástica, tá ligado? O que ela batalhou, o que ela conseguiu fazer com muito pouco. E até hoje eu não sei como ela conseguiu fazer uma faculdade assim. Não sei, realmente não sei. Tem que perguntar para ela depois dessa entrevista. Então, e às vezes um telefonemas com ela depois. Tem que fazer. Pô, minha mãe é fantástica. Minha mãe, cara, tudo o que eu faço hoje é pensando na minha mãe, assim. Tipo, quando eu penso em desistir, quando eu tô meio triste, tá ligado? Com um canal, alguma coisa assim, a minha mãe vai lá e me coloca pra cima, porque ela é a minha maior fã, tá ligado? Então, tipo, ela não deixa eu ficar desanimado. Eu não, simplesmente, mesmo que eu queira ficar desanimado, eu não consigo ficar desanimado, entendeu? Então, minha mãe é a principal referência até hoje. E aí, cara, ela me estimulou muito a entrar na universidade, mas assim, eu não sabia o que eu queria, tá ligado? Era uma coisa tipo, pô, tem 10 anos aí. Eu nunca tive um jornalista na minha família, nunca tive jornalista nenhum perto de mim, entendeu? Mas eu acho que é porque eu gostava de futebol mesmo. Então eu via os jogos, eu olhava lá pro cara apresentando o jornal, eu falava, putz, cara, eu acho que eu conseguiria fazer isso aí, tá ligado? E aí foi isso. E aí o nome disso era jornalismo, né? Assim, eu pensei, putz, eu quero fazer alguma coisa assim. Aí eu descobri que era jornalismo. Mas aí tem um outro fenômeno do pessoal que está me escutando nessa entrevista aqui, e que fez jornalismo, possivelmente,
deve ter pensado, putz, mas eu posso fazer letras também. Aí tinha essas duas coisas. O que eu passar primeiro, eu vou. Era basicamente isso. Eu só quero um lugar onde eu possa escrever e ter que ler as coisas, mas escrever. Então era jornalismo ou letras, eu passei jornalismo primeiro, foi um dos dias muito importantes, assim, na minha família, o dia que eu passei na universidade, para minha mãe, no meu bairro, tá ligado? Todo mundo ficou muito feliz, assim, tem essa coisa também, cara, no meu bairro, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de estar no bairro, de dizer de onde eu sou, porque representa muito a minha vivência, as pessoas que moram lá ainda me conhecem, eu posso ficar 10 anos fora, mano, eu vou colar lá de novo, as pessoas vão lembrar, vão perguntar e vão saber como é que eu tô. Então, quando eu entrei em alguns outros trabalhos, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, todo mundo soube, mano. Todo mundo soube. E aí ficou com essa coisa, eu sou jornalista do bairro, mesmo não morando mais lá, entendeu? Então, perceber isso e ter E essa o peso da sensação. federal, né? Eu acho que é muito legal quando você faz entrar nesse ambiente. Tipo assim, pô, você entrou na top de linha, né? Não entrou em qualquer universidade. Exatamente, cara. E aí e aí é outra questão, né, cara? Veja só, eu saí de uma cidade interior, tem 60 mil habitantes, vivia muito isolado, porque meu bairro, cara, ele fica, tipo assim, no extremo sul da Zona Sul, tá ligado? E ele é um bairro que ele é muito marginalizado pela cidade, tá ligado? Do processo de construção da cidade, assim. Então, eu sempre vi muito isolado no meu bairro, eu e meus amigos e tal, e aí, tipo, era sempre assim, ainda é nós aqui e eles, tipo, a galera que mora no centro lá. E a minha vida sempre foi assim, essa dicotomia, entendeu? Não fui eu que escolhi, as coisas foram acontecendo, né? E, cara, eu cheguei na universidade e meu Deus, cara, sinceramente, foi um choque pra mim um pouco. Não, um pouco não, foi muito um choque. Porque eram simplesmente pessoas muito diferentes de mim. Tinha pessoas parecidas, mas eram pessoas, tipo assim, muito diferentes, cara. Eu não sei explicar, talvez com mais rico que eu, ou pessoas ricas mesmo, tipo assim, pessoas com 17, com 18 anos já tendo carro, chegando na universidade. Para mim, aquilo era surreal. Mas ao mesmo tempo, a Você fala universidade foi de grana, de vivência, né? de vivência. Eu imagino que as pessoas Isso para chegaram mim assim, foi tipo, não sei se você chegou a ver esse tipo de cena, você tá lá na discussão, tipo, a pessoa fala, mas quem nunca foi para a Europa, né? isso daí, a famosa viagem no começo do ano. E, cara, eu ouvi tanta coisa, assim, as pessoas falando por ser cotista, tá ligado? As pessoas Uhum. falando umas coisas, naturalizando, falando umas coisas assim do meu lado, assim, mas ao mesmo tempo, cara, a universidade foi muito importante para mim, porque lá eu entrei em pautas que eu não conhecia, tá ligado? Tipo, pautas sociais que eu não tinha ideia, assim, que realmente eram pautas que as pessoas se organizavam, tá ligado? E que a universidade seria um espaço para isso. Então, eu me organizei muito em movimento social na universidade. Eu acho que a melhor parte da universidade foi a parte dos movimentos sociais. Eu vivi muito melhor fora da sala de aula, ou por mais que eu goste do Que, jornalismo, do que dentro. que conceitos que o movimento te ensinou? Ensinou assim que você não fazia ideia. Cara, vou falar uma parada. Eu acho que na Racionais ele sempre fala uma coisa que é importante, assim, uma frase que parece simples, mas é importante. Periferia é periferia em qualquer lugar. Estou Sim. falando isso por quê? Porque, tipo assim, a gente vive tão isolado muitas vezes, assim, para aceitar. Eu nunca tive esse problema, tá ligado? De aceitar o diferente, assim, pessoas com outras orientações. Eu realmente nunca fui uma pessoa assim, tipo, avesso a isso. Então, para mim, isso já foi algo normal. Mas eu entrei na universidade e conheci muitas pessoas LGBTs que, tipo, se orgulhavam da parada, entendeu? E lá não tinha ninguém fazendo chacota com elas, como tu vê. Tá ligado? Tá lá no teu bairro, tá na Uhum. esquina, aí vê um cara lá ou uma mina trans, ou um cara trans, aí vai lá e zoa. Eu nunca fui esse tipo de pessoa, tá ligado? Se eu Uhum. tivesse feito uma coisa do tipo, eu falaria, porque tá todo mundo aprendendo, mas não é o meu caso. Mas vi muito esse tipo de coisa, assim, tá ligado? No meu bairro. Então a gente E sempre aqueles ficou comentários, né? distante. Fulano é, né? Não sabe, É, tem sempre esse papo, né? e aí na universidade, não, cara. Na universidade as pessoas tinham orgulho de ser aquilo que eram. E aquilo me chamou muita atenção. Eu procurei saber mais, além do fator racial também, que foi o principal. Mas eu conheci os movimentos sociais assim, nesse choque da realidade, mas ao mesmo tempo me ajudou a respeitar ainda mais as causas e entrar dentro delas. Porque quando eu entrei lá, mano, a gente tem uma das maiores assistências estudantis da América Latina lá no FSM, uma casa de estudante fantástica, assim, maior, né, bem grande, onde eu morei lá toda a minha graduação, então eu tinha muita vivência disso aí, então por isso que eu me envolvi muito em movimento, porque eu precisava reivindicar algumas coisas, sabe? Eu não entrei por moda, não entrei
não entrei porque tava todo mundo entrando, entrei porque eu realmente precisava. Então, isso foi um fator importante. Que foda. E aí, quando ali estudando, né? Tipo assim, tô vendo aqui sua lista de trabalhos. Qual que foi o primeiro trampo, assim? Foi fácil entrar no. Como que você foi galgando até chegar na Rede Globo? Pô, você chegou no. Mano, eu fui estratégico. Eu me formei em 2018, né? Passando tempo assim. Parece que foi ontem, parece que faz tanto tempo, mas não faz tanto tempo assim. É um intervalo da Copa do Mundo, né? 4 anos. Cara, 2018 eu tava fazendo TCC, e Voltando aí à eu pensei, pandemia aí, foi ano passado. é verdade, cara, é verdade. E aí, cara, olha só, eu tava pensando, putz, eu acho que eu tenho que começar a fazer um currículo antes. Já vou contar uma história muito louca com o cara da Globo, tá ligado? E aí eu entrei por torcedores.com. Mas aí, mano, eu escrevia colaborativamente, era para treinar minha escrita. Eu já queria Aham. saber como funcionava o mercado antes de eu sair. Porque eu saberia que seria cruel, tá ligado? Então eu não queria levar um choque já quando eu saísse, eu queria citar a realidade já. Ah, é difícil? Beleza, então vamos para a realidade. Cara, veja só, eu tava no torcedores.com, até hoje eu não sei como eu consegui a entrevista com o Gustavo Villani, cara. Bem na hora, bem quando ele foi contratado pra Globo, tava no hype, pós-Fox Sports. Cara, eu simplesmente, agora pra falar, já não tô mais na universidade, eu trabalhava na rádio lá, tinha uma bolsa na rádio, tá ligado? E eu simplesmente usei o telefone da universidade para ligar pra direção da Globo, não sei, produção, não lembro, eu peguei um número específico e liguei para Rio de Janeiro, né? Não tinha saldo no meu telefone, Aquele liguei e a mulher telefone aceitou, gostoso. cara. A mulher aceitou, falou, não, vou ver. E eu simplesmente entrevistei o Gustavo Villani, eu não tinha nem saído da universidade ainda, e foi muito louco, porque naquela época poucas pessoas tinham entrevistado ele, e eu era um estudante, tinha conseguido entrevistar. Então, a minha primeira grande entrevista foi com o Gustavo Villani, e aí, torcedores.com, depois, cara, eu me formei, e aí, cara, no final de 2018, tinha um concurso para a Copa do Brasil, um site da Copa do Brasil, para fazer reportagens sobre a Copa do Brasil, tá? E aí, cara, acho que mandar um vídeo e um texto, era um concurso nacional. E aí o mentor disso era o Mauro Betti. E aí, cara, Caramba. Copa do Brasil, eu sou de São Gabriel, tá ligado? É tipo região centro-oeste. E aí, cara, a gente tem grandes histórias lá do clube na Copa do Brasil, inclusive, o São Gabriel, toda hora tem que falar isso. Inclusive, o São Gabriel, em 2005, venceu o Palmeiras na Copa do Brasil lá, o Luciano do Vale narrando o jogo com 2 gols do Ale Menezes. O São Gabriel venceu lá. E eu contei essa história nesse concurso e ganhei. Porque, tipo, pô, eu conheci a história, tá ligado? Tipo, eu sou da torcida organizada do clube lá, entendeu? Então, tipo, eu sabia que quando eu ia escrever aquela história, eu falei, eu vou me diferenciar aqui. E eu passei. Então, eu me formei, cara, e os 6 meses, assim, eu fui trampando nesse site da Copa do Brasil, Bom, mas por internet, mas escrevendo para o site oficial da Copa do Brasil. Então, cara, isso para mim foi fantástico. Foi a minha primeira experiência logo. Eu me formei em janeiro, tá ligado? Em fevereiro eu passei e comecei a escrever as reportagens. Então, tipo, surreal, velho. E quando eu passei, o Mauro Betti me ligou. Mano, pelo amor de Deus, eu morava em São Gabriel ainda, cara, tá ligado? Eu quase nunca tinha ido a Porto Alegre. Fui uma vez em Porto Alegre, uma cidade fica 5 horas de Porto Alegre. Então, nossa. assim, surreal, velho. Parece coisa desse cinema que eu tô falando, mas isso foi real. Quando ele me Essa ligou, história vai dar um filme, hein? pô, cara, por favor. Mas como que foi quando ele te ligou? Que você ia falar aí? Pô, cara, lembro Pô, como se fosse ontem, assim. Ele me ligou, falou meu nome, tá ligado? Falou minha história. E ele é palmeirense, eu sabia disso, eu vou pegar ele, porque ele é palmeirense. Ele não. Eu fui. o cara já ficou Então, o Newton puto, entrou né? no jogo, tá ligado? Me deu os parabéns. Foi fantástico, cara. Então, pô, ali eu pensei, cara, eu acho que eu realmente posso fazer diferente. Só uma coisa, no jogo de volta, São Gabriel ganhou do Palmeiras ou não? Isso daí não importa, cara. Não importa que o Samuel ganhou o jogo de ida. Jogo de volta não importa. Tá? Não quis. Não, Não importa. esquece. Essa pergunta foi só pra gente saber, meu. Pô, não, o Copa do Brasil é maravilhoso, cara. É um bagulho que as pessoas tentam destruir tudo, né? Tipo assim, não querem. Né? Tipo assim, é importante ter os times pequenos e que eles possam jogar em casa, né? Mesmo em todas as fases, né? Tem que mudar essa regra aí que, chegou em tal fase, tem que jogar na capital, que vai ter os estados maiores. Pô,
A graça é você mostrar o país mesmo, né? O que é o país. Pô, que demais. Aí você tá trabalhando e tal, tipo assim, por- e a ideia do canal em si, tipo, pô, não, vou fazer o canal. Foi por ter, sei lá, foi. Agora você não tá mais no Globo, né? Ou você tá lá? Não, não, não. Eu fiz o freela, mas a gente pode falar depois, né? Mas faz desde o finalzinho de janeiro, último dia de janeiro. Mas eu fiz uns freelas lá, entendeu? Tipo, eu não era contratado, mas eu fiquei um bom tempo fazendo os freelas lá. Entendi. E participando de tudo, então, enfim. E aí quando você nesses trampos, estava trampando, freela, pô, pegando trampo. Aí uma hora você falou assim, pô, vou fazer o meu canal, né? Tipo assim, queria que você contasse. Você já contou um pouco da história do ponto, agora chegou a vez da hora do África. Do África Mão. Quando você falou, não, vou fazer o canal, vamos falar desse assunto, não tem ninguém falando. Vou começar bem antes da Copa, vou cobrir a Copa direitinho. Como que você idealizou tudo? Cara, tem alguns fatores profissionais pessoais também. Eu senti que a gente já tem uma produção muito grande no Ponta de Lança em relação a podcast, que é muito importante. A gente conseguiu o respeito de alguns outros podcasts, pessoas mesmo, assim. Isso é uma parada importante, mano. Antes que eu esqueça. O trampo no Ponta de Lança, ele foi indiretamente motivo de eu ter entrado em vários outros trampos que eu consegui depois. Eu não teria conseguido um trabalho de podcasts no Globoesporte.com aqui no Rio de Janeiro se eu não tivesse a moral, não fosse por causa do Ponta de Lança. Então foi o trampo independente que me fez ter visibilidade. Não foi nada além disso, de fato, irmão, porque durante um bom tempo eu trampava para o torcedores.com, fazia uns textos lá, tinha uma meta, escrevia 7 textos por dia para depois, no final do mês, ganhar um salário que não era um salário mínimo, tá ligado? Essa é a verdade. E não é. Não tô Conheço sua criticando história. pessoas. Não vou entrar em detalhes aqui, mas estou ligado. Tá, mas Sei enfim. como é. E aí, cara, o África Mamba, surgiu nesse intuito de eu falar assim, beleza, cara, todo mundo já tá ligado. Todo mundo não, né? As pessoas que me acompanham já estão ligadas que, por exemplo, eu falo sobre futebol africano. Mas aí eu pensei, cara, isso precisa estar documentado, mano, para além do podcast. E eu preciso trabalhar a minha figura, Luiz Fernando Filho, como jornalista. Eu não gosto de me chamar de especialista, mano. Eu sou estudioso, tá ligado? Especialista, talvez, sei lá, mano, com outro título, Ela é assim. especialista, gente. Pode O que é confiar. isso, cara? Eu sou não, mano. Eu sou um estudioso. Isso eu sou. Tipo, para ser bem sério, eu acompanho muito mais o noticiário do continente africano do que aqui. Já virou uma coisa que é natural para mim. Não que eu não acompanhe, que eu acompanho, mas já virou uma coisa tão natural para mim. Então, cara, o África Mamba foi para eu começar esse lance de me afirmar, me autoafirmar como jornalista nesse nicho, no YouTube, principalmente, que tem uma produção de conteúdo interessante. Eu sempre pensei em chegar mais longe também para outros países, por exemplo, de língua portuguesa, e não é à toa que hoje a segunda maior audiência que eu tenho fora do Brasil é Angola, tá ligado? Então, tipo, pô, Angola, não tem nem o que falar, mano. Tipo, e aí tem esse lance também, né? Porque Angola tem lá Record, tem, né, vários canais lá, então eles sabem, de fato, tipo, quem são esses caras, assim, os brasileiros. Eles conhecem o Rodrigo Faro, eles, sabe? Cara, olha como as coisas estão tão longe, mas não tão longe, mano. Estão tão perto. Eles consomem, né? Muito. Do que eu já ouvi falar, ele sabe. O que o brasileiro não sabe de Angola, Angola sabe do Brasil. Para simplificar. Exatamente. Isso é muito problemático. Mas é exatamente isso que tu falou. Cara, e aí eu fiz o África Mama bem antes da Copa do Mundo. Cara, e aí tem isso. Eu nunca gostei muito de editar vídeo, mano. Sempre odiei, pra ser bem sincero. Eu não vou aqui falar pro pessoal que tá nos ouvindo. Eu sempre odiei editar vídeo, sempre tentei escapar disso. Mas eu pensei, putz, mano, eu vou usar esse canal para aprender a editar vídeo. E eu vou fazer, e eu vou me forçar a aprender. E foi difícil, tá? Ficar horas e horas editando um negócio. Mas eu falei, eu vou passar por isso e eu vou aprender. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, não tem que tirar. E aí, cara, comecei bem antes, mas sempre eu falava, minha mãe, sabe, meus amigos mais próximos sabem, eu falei, cara, tem que chegar na Copa do Mundo bem. Então eu vou sofrer agora aqui, aprendendo tudo, e vou achar o formato ideal para chegar bem na Copa do Mundo, sacou? E, cara, foi isso, tá ligado? A gente tá na primeira semana da Copa do Mundo, mas eu sinto que parece que eu tô cobrindo a Copa do Mundo há um mês. Tantas coisas aconteceram Eu nessa entendo. semana, cara.
Pô, então foi isso, muito pensando na Copa do Mundo. Mas, cara, é um processo muito árduo, é um processo muito cansativo. As pessoas, evidentemente, que veem o resultado ali, sabe? Mas, assim, cara, a gente tá gravando aqui, eu já gravei quase 50 vídeos da Abril até aqui, tá ligado? Isso é muita coisa, irmão. Tipo, e não é só gravar, não é só editar, é pesquisar antes, é escrever o roteiro, tá ligado? Então, assim, é muita coisa, mano. Então, eu olho pra trás. Nem eu sei como eu fiz tanta coisa, mas é porque eu sou muito disciplinado e coloquei na minha cabeça em que ninguém ia Vou tirar fazer. e chegar na Copa do Mundo bem. Então, cara, eu me orgulho muito disso. Quase 50 vídeos, 50 histórias. E o mais importante, que agora retornando ao que eu tinha falado no começo, mano, saber que independente de qualquer coisa, o material tá no YouTube. Então, ninguém pode falar que ninguém fala sobre futebol africano. Existe no YouTube. Não. Se tu colocar no YouTube, pesquisar até não conhecendo o projeto, possivelmente vai aparecer alguma coisa ali. Isso é muito legal. Para mim, isso é a construção de um legado, muito mais importante do que views, tá ligado? Porque não, sei lá, 1 milhão de views não significa que 1 milhão de pessoas realmente prestou e absorveu tudo o que poderia absorver naquele Não, conteúdo, né? isso que você falou é chave. Eu só quero usar como exemplo esse caso para mim, que exemplifica tudo, que é o caso Richarlison. As pessoas estão em choque que o Richarlison da seleção não é o Richarlison que recentemente falou que é bi, que é comentarista da Globo. Não é o mesmo Richarlison. Isso para mim prova que as pessoas entram na internet e leem tudo na velocidade 10, lê ali o título, pô, Richarlison, pô, o cara é bi, pá, 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 pá. Ó, o Richarlison da seleção, pô, o cara é bi, ele é foda, você vai. Nordestino. A pessoa achava que ele era nordestino. Era uma Não, ele é, pô, e vai. Aí uma hora depois todo mundo cai, sabe? Então, pô, o bagulho tem 1 milhão de views, mano. 10% aí viu com aquela atenção, pá, pegou tudo. Né? Então, não se iludam. Né? Eu acho que até aquele verso do Dom L, assim, ele fala, tem um verso novo dele que ele fala assim, pô, quando você olha para o mundo, né, você fala assim, pô, será que eu tô me fingindo pro mundo? A gente esquece de pensar que talvez o mundo esteja fingindo. Então, a gente tem um jogo duplo aí, né? Interessante isso. Então, o registro tá feito, né? 500 views, 1 milhão de views, tá lá, bem feito e tal. Agora, perguntando objetivamente, o que você tá achando, Luiz, da Copa do Mundo? Assim? Tipo, você falou 2010 foi marcante, né? E quando a gente estava em você até falou de Copas anteriores que também foram marcantes para você. O que a de 2022 está significando em perspectiva? Assim? Vamos falar primeiro desse aspecto mais técnico, assim, tipo, chegaram bem, alguma tem chance, assim, tipo, real de ir mais longe, como que você está sentindo? E a gente quer que você fale em perspectiva, tipo, ó, Senegal tá bem em relação a tal ano, pô, por exemplo, assim, eu que não acompanho tanto, né, tipo assim, eu sou a pessoa que deseducada, até porque só vendo TV, né, é culpa minha? É, mas também, pô, por exemplo, uma seleção que que a gente sempre acompanhou, né? Por exemplo, a seleção da Nigéria sumiu. Camarões era bacana também, não tá tão legal. O que aconteceu com essas seleções e quais são as potências atuais? Muito importante falar isso mesmo, né? A Nigéria, depois de um bom tempo não estando na Copa do Mundo. Cara, a nível de perspectiva, né? Como eu falei lá no começo, o Senegal tem a sua melhor geração da história. Mas, cara, o fato de Sadio Mané não ter ido dificulta muito. E aí, cara, não é. O Senegal realmente tem uma seleção boa. Hoje, no jogo, por exemplo, contra o Catar, pô, dava pra ver, cara, a seleção tem boas opções. Tipo, não é uma seleção dependente de Mané. Só que o Mané é o cara que vai dar o requinte, é o cara que vai faltar ali para fazer o gol. É isso que o Senegal às vezes peca nesse sentido. Não, é porque é uma seleção que não tá acostumada a não jogar com o Mané. É um jogador que joga sempre. E aí beleza, tu não jogar com ele num amistoso, mas só Mané dependência, Mané. pô. Mas assim, Senegal com suas pernas consegue ir pegar umas quartas de final. Sem o Mané fica um pouco mais difícil, entendeu? Primeiro vai ter que passar da primeira fase. Mas, cara, eu acho que a gente tem bons projetos. A gente tem principalmente Senegal e Marrocos, tá? E aí, principalmente com esse modelo
de seleções africanas com técnicos africanos nessa Copa do Mundo, né? Tem esse ineditismo, todos eles, grande parte ex-jogadores, eu acho que demonstra também que essa coisa da formação de treinadores não é algo que na prática seja tão barato assim também. Tu vê que tem que ter dinheiro para conseguir sei lá, um título na UEFA lá para treinar a seleção, não é, e talvez seja por isso também que boa parte dos técnicos europeus tenham conseguido historicamente treinar as seleções africanas por terem esses títulos, digamos assim, e porque o colonialismo, cara, ele é uma chaga, como eu disse lá no começo também, ele vai cooptar não só corpos, ele não vai mutilar corpos apenas, ele não vai dizimar povos, ele vai mudar a mentalidade também, né? Então, assim, tem muito disso também, teve muito disso pro mundo, agora bem menos, mas ainda tem muito. Isso tem muito a ver com... Não sei se chegou a ver aquele documentário, eu tô muito em choque com ele, aquele Esquemas da FIFA, né? Tá todo mundo falando disso, eu ainda não assisti, não. Pô, você vai gostar de ver. Imagino que você deve saber disso de outra forma, assim, mas o documentário mostra muito bem como que a África foi usada, né, para construir a FIFA atual, né? Porque, tipo, o João Avelange e o Joseph Blatter sacaram que, bom, para ganhar a eleição, você não tem que ser forte nas federações campeãs do mundo. Na América do Sul tem 10 votos, na África tem 30, 40 votos. Na CONCACAF tem sei lá quantas ilhas lá, sabe? Então eles começaram a incentivar, montar... Pô, o João Avelange era contra o apartheid, porque ele sabia que era importante, sabe, politicamente, que o Mandela se estabelecesse, que permitisse a África do Sul existir para trazer o futebol, levar o futebol para lá. Uma parte com essa boa intenção, né, tipo, mundializar o esporte, mas também a parte financeira, né? E o voto que vem, né? Porque, pô, você te ajudei aqui, agora me ajuda cá, né? E agora a gente tá vendo, pô, tentaram colonizar, né? Então, agora a gente tá vendo que esse processo tá talvez no fim, então, assim, sei lá. Não sei se eu acho que. Desculpa te interromper. Não, manda bala. Assim, a gente teve um histórico aí bem complicado dos antigos presidentes da Confederação Africana de Futebol, muitos aí indiciados com crimes, indícios de corrupção. Então, isso também atrasou, cara, o desenvolvimento geral das próprias competições da Confederação Africana, a Copa Africana, os principais torneios continentais, entendeu? Muitas ligas ainda são muito enfraquecidas em relação a uma liga nigeriana, por exemplo, cara, a liga nigeriana para ser uma das melhores do continente africano. Olha a história da Nigéria no mundo do futebol, cara. Mas é uma liga que hoje tu vai ver lá, sim, é bizarro, assim, sabe? Pro potencial que a Nigéria tem muito caso de desorganização, de corrupção, principalmente, entende? Então, a gente tem que fazer essa autocrítica também, tá? Mas aí também tem muito, porque tudo é muito dentro desse processo neocolonial que vai se reproduzindo e os caras também entram nessa daí, né, cara? Porque é complicado, sabe? Mas assim, falando de campo, essa é uma Copa do Mundo muito especial para quebrar o estereótipo do que seriam as escolas africanas. E vejam só, né? Estou falando de escolas africanas. A escola africana, de fato, não existe, até porque a África é 54 países, então existem 54 escolas diferentes. Uma, né? Qual é a escola latino-americana? E aí, não tem nada sobre isso, né? A escola europeia, tá? Mas qual é a escola europeia? Tá? Me fala aí que é a escola europeia. Mas no continente africano, o pessoal resume muito a questão de ataque, a questão da desobediência tática, a questão da desorganização, uma questão extremamente neocolonial, colonial e a força, né? Não, mas são jogadores fortes, né? Isso é repetido ontem, literalmente até ontem, hoje, literalmente, enquanto o pessoal tá ouvindo aí e assistindo algum jogo da seleção africana, certamente alguém vai ter falado alguma coisa muito parecida aí, 2022, entendeu? Então, assim, não é falta de acesso, cara. Não é. A gente tem internet, como diz o Mano Brown lá, estão comendo bem, tá ligado? Ganham altos salários. Então, isso não é uma desculpa, sabe? Eu cansei realmente de ficar passando. Eu nunca fui assim, né? Mas eu acho que o público, isso é interessante, cara. O público tá pegando isso, já pegou isso um bom tempo. E tá lascando. Não tá passando batido, não, cara. Eu acho que uma coisa que facilitou, eu queria saber, agora, quase todas as seleções, aí você me dá o histórico correto, porque a impressão que eu tenho,
Antigamente era mais assim, pô, cada seleção africana tem um jogador que foi para a Europa. 1, 2, 3. Agora tem um número bem maior, né? Então, tipo assim, o Mané até ontem era destaque no Liverpool, né? Tipo assim, foi campeão do mundo, né? Então é o cara que joga com o Salah, né? Que infelizmente não tá na Copa, né? Um pecado isso. E aí, tipo, como que é o nome do goleiro do Senegal mesmo? Agora confundi. Mendy. Mendy, ia falar do outro nome. O Mendy, que falhou, infelizmente, né? Mas tipo assim, acho que ele só perde pro Courtois e olha lá, hein, se ele não for o top 1 do mundo, né? Melhor do mundo em 2021, se eu não me engano, né? Então, tipo assim, então são caras conhecidas, né? Então, tipo assim, eu acho que não tem mais nem a desculpa pra você falar, pô, esse time se resume a isso. Não, você conhece, você vê os caras jogando o tempo todo, sem acompanhar o futebol africano. Né? Esse movimento aconteceu mesmo ou é uma falsa impressão minha? Aconteceu. Tem muito o lance mesmo das migrações, né, cara? Pelo fator da língua, pelo fator colonial, principalmente. Eu acho que essa Copa do Mundo está mostrando muito, né? Em como os filhos da diáspora estão voltando, digamos assim, para o país, para os países dos seus pais, principalmente. Isso é uma coisa muito bonita, cara. É claro que também tem outras questões, a indústria do futebol é muito dura também, né? Não é só voltar, só pela questão da ancestralidade, né, cara? Tem a questão do dinheiro, do lucro que as federações querem ganhar, entendeu? Não quer ficar mais. Já acabou aquela coisa de que hoje, por exemplo, os jogadores, principalmente em seleções, por exemplo, Nigéria, seleções como Senegal, principalmente, hoje, 2022, nos últimos anos, cara, quem é que não quer realmente participar de uma seleção campeã africana como o Senegal, com o Sadio Mané? Então, tanto é que um campeão europeu agora pela Alemanha, filho de pai senegalês, que é o Ismail Jacob, jogou o segundo jogo contra Senegal, ele poderia facilmente esperar um pouco mais para jogar pela Alemanha. Foi convidado pelo técnico Aliou Cissé, aceitou. Quem é que não quer jogar em Senegal, cara? Quem é que não quer jogar, entendeu? Então, tipo, essa coisa, eles estão aceitando porque não conseguiram uma vaga na seleção da França. Muitas vezes teve isso aí assim. também. Mas se dizer que o Koulibaly não seria titular hoje na seleção da França, tá maluco, cara, porque ele seria. Mas ele escolheu o Senegal, porque o Senegal é o país dos pais dele. Então, cara, tem esse fator muito interessante, que é um fator de conhecer a sua história. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta em jogador. E isso é uma coisa que é do Brasil, né, cara? É um país que não se reconhece. Esse é o grande problema do Brasil, na minha visão, entendeu? O Brasil que nega essa história. Esse é o bar. É triste, porque, cara, o continente africano, os países africanos são muito fãs do Brasil. Tu fala do Brasil, eles ficam malucos, mano, dentro e fora do futebol. Mas muitas vezes a gente não consegue se reconhecer com toda essa potência que os outros países, principalmente, até mesmo os irmãos africanos, veem na gente, sabe? Isso é uma faceta triste. Enfim, a gente tem vivido também aí os últimos anos uma descredibilidade com tudo relacionado ao nome Brasil também, que até isso querem tirar da gente. Então, também tem que levar isso em consideração também, que essa Copa do Mundo é reflexo disso também. Não, eu acho que é aquele meme, né? Tem aquele meme que tá circulando hoje que é aquele cara que acorda, toma café, vai no ônibus e sempre tá pensando na mesma coisa, né? Ele sempre tá mal-humorado pensando numa coisa fixa de ruim que aconteceu. E sempre é uma coisa... No Brasil esse meme virou, né? Tipo, tal coisa, aí você dá uma... O gol do Richard só, tipo, fizeram o mesmo meme com o cara alegre. Aí o dia inteiro ele pensando no gol, né? E esse gol tem amplo significado, né? Foi um gol bonito, espetacular. É um cara bacana, né? Um cara que justamente que olha para a raiz, né? Então todo mundo ficou feliz, que tipo assim, pô, é o Brasil fazendo um golaço, talvez, se bobear aí, é o gol mais bonito da história das Copas do Brasil, hein? Tem aqueles gols que a gente nunca vai ver porque nem filmaram, mas dos filmados eu tô tentando puxar esse dia, eu não parei para rever tudo, assim, um dia eu vou tentar fazer isso. Mas os que eu puxei pela minha memória, eu falo, o Richarlison ganhou desse, então até agora eu tô quase caravando essa. Então, tipo assim, aí tipo, hoje teve nessa polêmica do Rafinha, o Rafinha com a possibilidade do Neymar não jogar mais a Copa, ou jogar só na fase final, se o Brasil chegar lá, né?
Aí o Rafinha, pô, repostou um cara falando que o Brasil é mal agradecido, que o Brasil não merece o Neymar, né? Tipo assim, cara, né? Voltando a falar de futebol e política, pô, o cara apoiou, ele que começou a discussão política, ele foi lá sem ninguém pedir, ninguém queria saber quem ele ia votar, ninguém falou nada. Ele foi lá e declarou voto para um cara que assim, é culpado de um monte de coisa que o brasileiro odeia, né? Tem lá a sua turma que ainda está a favor, tem uma turma que é mais. Nem. O Lula também é ruim, mas se você pegar na maioria da população, detesta. Então ele assumiu uma posição detestável contra o país dele. Então, tipo assim, você quer o quê, né? Você espera o quê desse resultado? Assim, não vai. Uma neutralidade já seria questionável, mas a neutralidade de todo mundo passa, né? Agora o cara não, o cara falou, dobrou a aposta. Vocês querem me odiar? Olha aqui, ó. Deu um motivo. Aí, pô. Era um Aí, pacto, né? ontem, na hora que ele saiu do jogo, pô, vibraram aqui na rua. E eu nem sei que vizinho que foi, mas, pô, nessa hora eu falei, pô, não é possível que tá nesse nível. E tá. Então, tipo assim, tem tudo a ver com isso que você falou, né? Tipo, falta pra gente olhar um pouquinho mais, né? Pô, o que é o Brasil? É um monte de ricaço? Ou é uma galera que tá passando fome? Né? Tipo, você acha que é por aí, né? Não, é isso. Para mim, o Richarlison, ele é o povo. Para mim, não tem o jogador mais. Seja a simbologia Até no maior. humor, né? O tipo de meme que ele faz, eu acho, pô, é Brasil isso aí. Cara, e o jeito que ele fala, ele é muito humilde, ele é muito tímido. Ele parece vários Speak amigos nossos. English, my friend. Ele parece vários amigos nossos aí da infância, quando a gente era adolescente. Ele é muito parecido com a gente. Tu vê que ele não mudou. Ele tá jogando Tottenham, cara, tá jogando a Premier League há anos, tá ligado? E ele ainda não mudou. Cara, e aí tem outra coisa, né, cara? Ele faz uma coisa que deveria ser o mínimo de cada um que tem a condição de fazer, mas infelizmente essa não é uma realidade, que é se importar com causas sociais, né? O cara na pandemia lá, né, doou dinheiro lá para ciência, coisas que sinceramente são importantíssimas, né? E que o maior ídolo esportivamente do país hoje não fez, nem se importou, não, sabe? E essa noção é muito foda, né? Porque tem, sabe uma coisa que eu sempre lembro? O Sócrates, uma vez, o Datena perguntou para ele assim: pô, Sócrates, você tá ganhando bem no Corinthians? Já que a gente vai falar do Datena daqui a pouco, né? Quando ele era um cara simpático e fazia programa esportivo, ele perguntou isso pro Sócrates. Aí o Sócrates, pô, tô ganhando um absurdo. Muito pouco em relação ao que eu mereço, né? Porque quem me explora tá bilionário, mas em relação ao Brasil é absurdo. O Richardson pega essa grana ridícula que ele ganha, né? Totalmente a mais do que uma pessoa precisa para viver e dá uma contrapartida, né? Exatamente, e eu acho que é isso. E é isso, cara. É assim, pô, eu acho que é o mínimo de noção das coisas. Talvez ele, dentro desse processo alienante que é a indústria do futebol também, ele esteja bem acompanhado, talvez. Acho que é muito sobre isso também. Acho que é muito sobre estar muito bem acompanhado, porque esse processo aí no futebol ele é muito alienante, cara. Então aí, pô, tu vai ver o caso do Neymar, tu vai ver o Família, né? documentário dele, cara. O documentário não é sobre ele, tá? É sobre o pai dele. E aí tu vê quem é que tá influenciando quem. E que isso não é uma novidade, cara. Essa coisa do Neymar ter esse posicionamento, por exemplo. Isso já vem desde 2014. Isso é óbvio acontecer. Só que assim, tá falando de uma seleção que tinha um pacto de silenciamento antes da Copa do Mundo. Ele foi lá e quebrou ridicularmente isso. Eu acho que não é legal ter sei lá, eu não confiaria numa pessoa assim no vestiário, sabe? Tipo, não sei, eu não confiaria. Interessante que você falou, Luiz. Eu não vi ninguém falando isso aí. Tipo, você acha que essa quebra do pacto, porque isso não foi polemizado, né? Ninguém chegou no notícia e falou. Acho que até perguntaram para ele, mas ele calou. Até porque a posição dele é bem vacilante, né? Tipo, eu não iria me mexer com política em nenhum dos lados, tal, tal, tal. Ele dá essa resposta. Mas você acha que, tipo, além da tensão que ele cria por ser a figura midiática, por ser o cara que tem que jogar sempre, tá mal, mas é o Neymar, então ele joga, então tem a família pressionando aí ele, tipo, ninguém falou nada, ninguém deu um pio, e ele quebrou explicita. O Thiago Silva também quebrou, hein?
mas tudo bem. Foi mais soft. Você acha que Chris é tipo, pô, o cara se acha melhor que nós. Acho que Foda-se. é. E, pô, ele era, pô, vou ser bem sincero, cara, ele foi, pô, muito meu ídolo, assim, na época do Santos. Não, eu Nossa, cara, sofro. fenômeno, Eu né? sofro, cara. Hoje uma amiga minha veio trazer uns livros aqui, eu falei pra ela, eu comentei com ela, pô, o Neymar acho que não vai jogar mais, hein? Ela, ainda bem. Eu falei, pô, mas é foda, né? Eu te gostava do cara, mano. Tipo assim, ele é o cara. Quem jogou, tipo assim, Ronaldinho Gaúcho, foda, mas ele jogou muito no exterior, a gente não acompanhou, assim. Eu não acompanhei. Talvez você no Sul tenha acompanhado mais, mas não acompanhei. Não passava tanto o jogo do Barcelona na TV igual passa hoje, né? O Ronaldo era muito novo, então não vi até a Copa de 2002. Embora muita gente não tenha visto o Penta, eu vi o Penta. E, mas também não tinha pô, agora o Neymar não, pô, a gente viu ele crescendo, ganhando as coisas de fato, né? Tipo assim, todo o desenvolvimento, o cara ir pro Barça, tipo esse dia eu tava mostrando pro sobrinho da minha namorada aquele Paris Saint-Germain e Barça que, sei lá, ficou 6-2, tipo, o Neymar fazendo chover. Eu gostava desse cara. O que aconteceu? Cara, pô, é triste falar isso, porque ele realmente ele ainda é um. Ele também por muito tempo, antes do Vinícius Júnior, eu acredito, ele foi, tipo, pra mim, e pra muitos, tá? Aquela coisa, tipo, putz, acho que o Neymar vai ser, do jeito que o futebol mundial tá, eu acho que vai ser o último jogador genuinamente brasileiro na Europa, que dribla e tal. Tinha muito essa coisa, né? Então ele foi por muito tempo isso. Então, e é isso, cara. E é, pô, um cara que, pô, foi uma geração pop dele no Santos, né, cara? Com aquelas, os outros que tinham lá. Foram até no Jô Soares aquela vez, cara, um clássico, né? Eles, o Jô Soares, eles da Malhação, Isso, ele e o Paulo Henrique Ganso da Malhação, cara. isso o Toque cobra bem, né? Eles eram um fenômeno pop do tipo Garotos da Capricho, né? Tipo, as meninas amavam. Exatamente, cara. Então, é inegável, cara. O meu primeiro moicano que eu tive assim foi por causa dele, entendeu, irmão? Olha E, aí. tipo, eu nem tinha tanta autoestima assim, não tinha péssima, entendeu? E aí, pô, por causa dele eu fiz. Claro que o pessoal zoou também Golinha muito. alta. O pessoal usou muito no começo, mas ali foi um processo interessante, porque eu, putz, da hora, mano, fazer isso aí. Foi o primeiro processo que eu mudei de cabelo, entendeu? Então, tipo, foi com o Neymar, velho. Então não tem como negar, cara, não foi importante, tá ligado? Tá. Eu não torço para que ele fique, tipo, lesionado, assim. Eu só quero ser hexa, cara. Se for com ele. Eu também, eu também. Eu sou a favor de que ele não faça gols para não ter o Então não, 22. aí se Agora, acontecer isso. assistência, abrir ali o meio, pô, não, joga, eu quero que ele melhore, pô. Porque vai fazer Cara, falta. velho, tipo, a gente só quer ser feliz, cara. Sinceramente, assim, a gente passou por anos aí de pandemia, muita gente Eu só perdeu quero gol de entes. bicicleta, que nem. Pô, cara, é aquele gol do Richard. E ontem, a gente tá gravando um pouquinho depois, né, do primeiro da estreia do Brasil. Cara, a primeira vez que eu vi de fato todo mundo com o uniforme do Brasil. Eu moro aqui do lado de Madureira, né, terra do samba. Cara, tava lindo. Eu não fazia muito tempo que eu não via aquilo, a rua vazia, assim, bizarro. Eu me senti que eu estava em outro país, num outro momento do país, que não esse que a gente ainda está vivendo. Pois é. Você falou que tá perto de Madureira aí, tipo. Aí tem. Aí a gente tem Expresso para o Mundo Melhor, cerveja para comemorar. É meu lugar, É né? desse jeito mesmo? Cara. Eu sou suspeito pra falar. Tem jogo de lona caipira e bilhar? Fui colar na É, letra aqui, porque eu adoro essa letra. eu adoro essa letra, cara. E eu gosto muito, cara. Eu moro do ladinho, eu moro em Campinho, que é do lado, anexado ao Madureira. É O que distrito de tem Madureira. Campinho que só você pode me contar que tem Campinho? Putz, que tem Campinho, cara. Boa pergunta. Tem Tem um muito lugar para ir, BRT assim? lotado. Não, sai aqui, ó. Tem o BRT, o pior transporte público do Rio de Janeiro. Se você vier para cá, nunca ande no BRT. Então é uma coisa que aparece aqui o BRT lotado. Deixa eu ver o que tem no BRT, o que tem no Campinho, cara. Ah, olha só, como eu tava esquecendo disso, como sou cruel, cara. Eu moro uma quadra acima da Intendente de Magalhães, que é onde acontece a espécie de terceirona do Carnaval Carioca. É aqui onde surge as estrelas, antes de serem estrelas, numa Mangueira. E eu moro A perto base. pertíssimo do Império Serrano também, não posso mentir. Eu moro perto do Império Serrano, dá pé a pé ali no Império Serrano.
Então, pô, cara, Foda. é isso. Intendente Magalhães é onde tem o lado B do carnaval, assim, depois das grandes escolas. Que demais. E falando um pouquinho mais de Rio, ter saído de casa e ter ido para aí foi difícil? Doeu, apertou o coração? Acho que foi mais pra minha mãe, assim. Porque, assim, cara, eu sempre quis morar em cidade grande. O meu sonho era morar em Porto Alegre. Porque para mim era o máximo que eu podia ir um dia. E depois, quem sabe, São Paulo. Mas sempre foi em Porto Alegre. Então, assim, aí quando eu vim para o Rio de Janeiro, por causa dos freelas também que eu tinha com torcedores.com, que eu aceitei, era tudo que eu queria, porque eu queria muito sair de casa, velho. Tipo, eu gosto da minha cidade, muito boa, mas eu sempre tive essa coisa da grandeza, sempre quis morar em cidade grande para saber como é que era, ter uma vida mais corrida. Então, de fato, eu não sou aquela pessoa que vai eu vou reclamar. Mas não sou aquela pessoa tão crítica às grandes cidades, que eu gosto muito, tá ligado? Eu acho que, pô, cara, morando agora no Rio de Janeiro há 3 anos, eu acho que eu não aguentaria São Paulo, por exemplo, sinceramente. Mas Rio de Janeiro eu ainda aguento, porque é o estilo de vida do carioca é diferente, entendeu? É Uma cidade outra, tropical é diferente, cara. Então, é bem diferente de São Paulo, por exemplo. é outro clima. Eu sinto que é uma cidade que sabe pausar, sabe? Eu passei 48 horas no Rio, é o máximo que eu passei no Rio. Mas eu lembro que assim, as pessoas tomaram uma cerveja no fim de tarde, lá no dia que eu tava lá, pausado. Não que em São Paulo. Isso quer dizer que São Paulo não tem bar? Mas é outro bar. É o bar no celular, acelerado, é pensando em ir embora. É outra coisa. É horrível. Ai, ai. O Luiz, agora falar de. Teve uma hora no papo que você falou de falar que o presente vai saber do passado também e construir um futuro. Você estava falando do futebol africano, né? E do continente também, que você acompanha as notícias e tal. Para você, qual que é o que você, tipo, um sonho mesmo, assim, pô, é fortalecer o canal, fazer ele ser possível economicamente, ou usar esse conhecimento para, pô, a gente precisa de um cara como você para comentar os jogos, né? A gente comentou bem por cima, assim, falta ali um especialista da seleção, né? Tipo assim, pô, o cara que vai saber informar a gente legal, né? Escapar do trivial. Aquele zagueiro é um monstro. Né? Olha como os caras são fortes. Olha a velocidade desse time, né? Pô, fala, não, esse cara aqui joga na seleção tal. Pô, essa seleção veio fragilizada porque lá no país dos caras tá tendo uma disputa política. Você acha que. O que você ambiciona? É fortalecer o rolê independente mesmo ou construir uma base para poder. Ou até mesmo falar, tipo, deixar isso, sei lá, como hobby e fazer outra coisa na sua carreira que você está ambicionando? Assim, queria que você te ouvir falar sobre futuro. Cara, para mim, o jornalismo ele é uma coisa que ele se confunde muito com o meu estilo de vida, cara. Ele ocupa. Eu não vejo mais como só como uma profissão. Eu encaro ele como Pensa profissão. como um jornal. Eu sou meio assim. Eu penso como, pô, uma militância. Para mim é uma militância, cara, que eu faço, tá ligado? Uhum. Eu penso assim, porque eu encaro dessa forma. Então, cara, eu não sei se eu não tenho essa primeira coisa, assim, por exemplo, putz, ter que comentar numa TV, tá ligado? Acho que se isso acontecer vai ser uma consequência. Mas quero focar muito no meu trampo independente mesmo, entendeu? E que isso seja viável e que, de certa forma, ajude a construir outras bases com outras pessoas também, como a gente já tá fazendo com o Ponta de Lança, para novos referenciais. Eu gostaria muito, cara, de futuramente, sei lá, ano que vem, sei lá, fazer alguns trampos em escola, tá ligado? Universidade, assim, algumas oficinas. Se alguém me convidar, eu vou aceitar, velho. Tem que convidar, mas se as pessoas convidar, eu aceito. Entendeu? Eu quero muito isso, entendeu? Então eu vejo isso uma parte como algo da internet, Apoiadores, por favor, hein? mas eu quero sair da internet, entendeu? Eu quero que seja um projeto que realmente chegue nas pessoas, mas que principalmente eu consiga manter isso financeiramente, que é a grande questão, porque o YouTube ele é muito cruel, né, cara? Eu não tenho uma grande o meu canal não é um canal que talvez viralize, tá ligado? Não é uma parada pra viralizar, entendeu? Mas tá tudo bem também, porque assim, mesmo tendo menos de 1.000 inscritos, tá ligado? Eu consegui já ser fonte de vários sites, tá? Então, tipo assim, não é sobre views, tá ligado? É sobre a importância do trabalho em um determinado contexto, em um determinado nicho, tá ligado?
Então, eu consegui muitas coisas que talvez outros projetos que têm 10, 100 mil inscritos não conseguiram, tá ligado? Tipo, tá no site como Globoesporte.com como fonte do África Mamba, tá ligado? Em outros sites também, agora no jornal, com ponta de lança. Então, isso não é sobre views, tá ligado? Isso é sobre a construção de um legado. E eu quero construir, eu tô construindo esse legado e eu quero só, cara, chegar lá no final da minha vida, sei lá quando vai ser, penso muito sobre isso, mas com a sensação que eu realmente fiz o que eu achei que eu tinha que fazer, sacou? E, cara, hoje eu me sinto muito completo com isso. Não pretendo mudar, tá ligado? Não pretendo, sei lá. É porque assim, ó, tem isso, cara. Por exemplo, vou dar para começar a minha ideia. Se hoje o Luiz Fernando aceita o convite de uma grande empresa, boa parte delas tem um contrato de exclusividade, mano. Eu não vou deixar de simplesmente, pô, beleza, mano, eu vou lá, vou trampar, então, sei lá, em algum Daqui canal 3 anos grande. eu volto pro meu canal, Mano, abandonar. para mim isso não existe. Isso aí foi tanto tempo e tem sido tanto tempo e tanto trabalho, cara, nisso para eu largar. Não é um canal, mano, é um ideal, tá ligado? Ideias não morrem, como diz o outro lá, daquele filme. Então, isso não é não é, mano, é um ideal, tá ligado? É um estilo de vida, é a minha militância, é o meu trabalho, tá ligado? E eu quero falar isso, mano, eu quero ser recompensado, entre aspas, por isso, eu quero ser pago por isso, e eu realmente me incomodo muito pelo fato de que a gente está numa realidade muito desigual, na qual as pessoas são pagas, elas ganham 10 vezes mais do que eu e do que tu, para destilar muitas vezes racismo na tela da TV das pessoas em plena Copa do Mundo, em Copa Africana das Nações, entendeu? E tá tudo bem, fica por isso mesmo, e elas seguem ganhando seus dinheiros lá, e a gente segue aqui tentando, quem sabe, sei lá, né, mano, se a gente vai Mas é conseguir uma comprar novidade. no mês que vem, né, tentar manter um dinheirinho para ir no mercado, que tá caro também o mercado. E a gente precisa falar sobre isso, cara. A gente não é. O pessoal acha que é jornalista. Não é, mano, tá ligado? É que nem ator e atriz, né? O pessoal acha que só trabalha na Globo, então é só isso, assim. Então ninguém tá falando, ninguém pergunta a luta de quem tá no teatro, quem tá desempregado. Acho que jornalismo tem muito disso daí também, mano. É que o jornalismo é muito. Ele odeia falar de si mesmo, né? Porque ele fala, mãe, quem sabe amanhã me chamam, né? Ele tem uma esperança no futuro que é absurda. Ó, aproveitando que o Luiz falou disso, eu vou convidar todo mundo que está ouvindo esse papo, seja lá no Spotify, nas plataformas de áudio, seja no YouTube, para colaborar com o Telefonemas. É fundamental que vocês colaborem com a gente, porque uma coisa que o Luiz falou é muito importante. A imprensa tradicional ganha 10 vezes mais que a gente. Mas não é porque a gente quer, quando a gente faz coisas independentes, que a gente quer ganhar esse valor absurdo. A gente quer ganhar um valor digno. E eu acho muito louco, assim, que quando eu olho para o apoio dos telefonemas, a gente está pertíssimo disso. Tipo assim, mais alguns apoios. Aí você fala assim, pô, só mais alguns? Dobrar nossa meta, tudo bem. Aí é muito, parece muito. Mas é pouco, assim, 50 pessoas, 100 pessoas mobilizarem para doar R$ 5 por mês, a gente vai tornar isso aqui possível. Para ter horário, para trabalhar melhor, poder fazer mais entrevista, mais convidado, melhorar a parte gráfica, melhorar a qualidade de áudio, melhorar tudo. Assim. Tipo, é um movimento, né? Tipo assim, se fosse um bilionário, aí você precisaria só mais uma pessoa, ele daria todo o dinheiro, entendeu? A gente precisa juntar mais gente, tudo bem. Mas eu acho super possível e assim, não é para a gente ficar rico, é para ter condições de trabalho dignas, para não ter que depender de empresa, de fazer coisa chata, ficar aguentando o chefe, sabe? Fazer aquilo que a gente acredita, da forma que a gente acredita, para mudar o mundo mesmo. Porque quem tá ouvindo até agora, tenho certeza que acredita nessa missão aqui. Ela é possível, gente. Ela é muito possível. Então, considere participar do nosso Apoia-se no Telefonemas. Considere mandar um Pix aqui, ó, no QR Code, você manda um Pix. Aí é mais simples ali, diretão, não tem taxa, não tem nada, não tem que ficar olhando o cartão todo mês. Mas se quiser lá, apoia-se, é bem simples também. Aí você faz um cadastro lá mensal, a partir de R$ 5 está com a gente. Tá tudo certo. Ou chega no Pix e beleza. E quem tiver sem grana, sempre compartilha, curte, dá um like aí, pô. Esse like faz muita diferença. Se inscreve, dá os 5 estrelas no Spotify, sei lá. Ajuda, da forma que der, a gente vai agradecer muito. Luiz, queria te agradecer muito por ter colado aqui. E agora a pergunta mais indiscreta do Telefonemas é sempre, né? Curtiu o papo? Foi massa? Faltou alguma coisa?
Eu achei que tu ia perguntar o que é a vida, eu já tava preocupado com isso. Ué, Não, não pergunte isso. Luiz, Mas, o que cara, é a vida? cara, Telefonemas, que se não é um. Como que ele falava? Se não é uma janela para o mundo, certamente é um periscópio sobre o oceano do social. Uau, sei de core. isso aí Vai lá, é Luiz, desculpa. fantástico. Cara, depois dessa referência, cara, cara, tem que agradecer. Eu vou repetir novamente o que eu fui lá no começo e o que eu conversei contigo quando tu me chamou. Um dia muito especial para mim que foi essa semana, né, cara? Assim, pô, cara, a Ana Thaís Matos, né, cara, comentarista da Globo, comentou lá. Eu descobri ela através. Quer dizer, eu descobri você através dela. Então agradeço a ela. Pô, ela é uma querida, cara. Ela realmente já troquei ideia com É ela no foda. WhatsApp. A gente nunca. A gente trabalhou na mesma empresa, mas assim, eu trabalhei por alguns meses lá, né? Eram tipo 6 meses trampando com o podcast, tá ligado? Só que a gente nunca se viu, assim, nada. Só que ela soube do meu trabalho, tá ligado? No Twitter e tal. E aí ela me indicou antes da Copa, tá comentando a Copa do Mundo, né, cara? Então, eu acho que também tem muito sobre isso, né? Às vezes algumas pessoas certas atravessam o nosso caminho, tem essa coisa também. E aí, cara, vejam só, já segui o Telefonemas, tá ligado? Eu já segui, eu já tinha ouvido alguma entrevista de vocês. Eu achei muito foda, porque eu não sei se eu vi o seu tweet agradecendo ela, ou o tweet dela, não lembro qual que foi a ordem. Mas aí eu vi e falei, pô, tem um cara fazendo isso, que foda. Deixa eu clicar nele. Cliquei nele, ele me segue. Aí eu fiquei sem acreditar. Cara, isso é muito bom. E é porque, assim, cara, eu gosto de jornalismo, sabe, irmão? Eu nunca vou me furtar de consumir um conteúdo que para mim, faça diferença. E o telefonema parece que é a relação de cedo, a gente combinou isso, mas não é não. Eu já seguia porque eu curtia. Eu não sigo nada, não consumo nada que eu não curto, porque o tempo nosso também está muito curto. Então, o pessoal que está nos ouvindo aqui certamente tá tirando o seu tempo para nos ouvir, e ainda mais nesse mundo muito acelerado, né? Então, cara. Eu tenho que agradecer muito. Eu realmente fiquei muito feliz pelo convite, não é exagero, fiquei muito feliz. Aceitei de pronto quando tu me convidou. Certamente vou divulgar muito, já terei divulgado nesse momento que o pessoal está no final desse podcast. E serei um apoiador, tá? Serei um apoiador. Opa, aí. Já conte comigo. Não é meme, não. Serei um apoiador do Telefonemas também. Entrarei no Apoia-se. Porque, cara, muitas vezes não é sobre uma quantia exata de dinheiro, né, cara? Às vezes é muito sobre o apoio para a gente continuar e não desistir. É muito mais sobre isso para quem trampa de forma independente. Você trabalha com financiamento coletivo, Luiz? Sim, no Ponta de Lança a gente trabalha. A gente conseguiu lançar as camisetas que a gente está vendendo agora, do Sérgio Mané, do Roger Milá, por Qual causa que é do o link financiamento. pro pessoal aí que estiver interessado? Cara, tem a loja, lá na loja integrada, loja Ponta de Lança, só colocar aí no Google ou ir no @PontaLancaPDL lá no Foda. Twitter ou no Instagram, que vai ter o linkzinho lá da nossa loja. Algo Deixaria os produzido links aí. aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, cara, em Cascadura, ali, produzido mesmo no chão de fábrica mesmo, com a ideia da Julia Santos, que é a nossa designer também, fantástica, mano. Ela é fantástica, sem palavras para ela. E aí, cara, a gente está lançando essa, entre aspas, tendência, mas é mais no sentido de humanizar os africanos para além dos estereótipos racistas, em grande parte da mídia. Então a gente humaniza eles, coloca na camiseta, e quem quiser aí sair com a camiseta do Sadio Mané, uma camiseta do Roger Milá, uma camiseta do Aliou Cissé, técnico de Senegal, então vai lá no Ponta de Lança e vista a causa, não é só uma camiseta, é uma causa e uma ideia muito maior. Pô, muito foda. Depois dessa, só agradecer todo mundo que colou, que acompanhou a gente aqui, seja no YouTube, seja nas plataformas de áudio, telefonemas, vocês sabem, estão em todas elas. Já dei aquele recadinho, né? Deixa o like, deixa os seus 5 estrelas e até o próximo episódio. Mano, papo nota 10 aqui no nosso momento de escuta. E é isso, gente. Vamos parar para escutar, prestar atenção em outras histórias, que é o que a gente mais precisa agora. Luiz, valeu, hein? Prazerzão te conhecer, cara. Obrigadão, hein? Tamo junto e nunca deixe de sonhar, gurizada. Ainda há tempo, sempre há tempo. Boa. Até o próximo telefonema, turma. Valeu.